Eu quero saudar a igreja do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Amados, eu pensei que eu fosse ver o pastor Gessen, é meu amigo, eu já tive aqui, faz um bom tempinho, já levei ele lá também na minha igreja, mas ele está enfermo, né? Então oremos para que Deus possa restaurar a saúde do seu servo. Amados, é um prazer estar aqui com os irmãos e quero agradecer também a confiança do pastor Gessen, né, de confiar o púlpito a mim. Abramos as nossas Bíblias no livro de Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, e nós vamos ler o versículo 20. Amém? Todos encontraram? Leiamos. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Eu quero fazer uma perguntinha para os irmãos. Vamos ler mais uma vez e vamos perceber o que Jesus está dizendo aqui. Só que você vai pegar sua Bíblia e vai ler para a pessoa que está do seu lado. Um lê para o outro. Eu confiro até 3 e todos leem juntos. Amém? Leiamos novamente. 1, 2, 3. Amém. Amados, isso que nós lemos é uma realidade e uma promessa. E não só uma promessa, como também algo muito espiritual, e somente um ser divino, onipotente e onipresente, quer dizer, aquele que pode estar presente em vários lugares, poderia falar algo assim: pois onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio de vós. Então, nós estamos reunidos aqui na presença do Senhor. 2, 3, tem muito mais. Ele está aqui. Amém? Mas você já parou para pensar quantas igrejas, quantos grupos reunidos só aqui no Brasil, nesse exato momento, em o nome de Jesus? E Ele está presente em cada local onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome? Somente um ser divino pode fazer isso. Bem aqui, irmãos, de cara nós já mostramos que o nosso Deus é diferente. Ou Ele tem esse poder e Ele faz isso e mostra para o mundo qual a diferença de muitos deuses que o mundo adora por aí. Os amados devem se lembrar do grande desafio de Elias no Monte Carmelo, quando Elias propôs que eles fizessem o altar
oferecer esse sacrifício e disse: o Deus que for o Deus verdadeiro, que mande fogo do céu. E eles toparam, e eles começaram a invocar o Deus, e Elias começou a zombar da cara deles. Elias disse assim: rapaz, vocês devem estar clamando muito baixo. Ele está surdo, ele não está ouvindo direito, tem que clamar mais alto. Elias, hoje na linguagem do jovem, né, Elias estava pondo era pilha neles, né? Não é assim que o jovem fala? Está pondo pilha, e Elias pôs pilha neles. Rapaz, ele pode estar viajando, rapaz. De repente ele pode estar viajando, então ele pode estar atendendo uma outra pessoa, e aí não está ouvindo vocês, clama mais. E eles clamavam mais, o bando de abestado lá, clamando, pulando, se rasgando, se cortando. Essa é a grande diferença de todos os deuses criados pelos homens, para o Deus que criou os homens e que enviou o seu Filho Jesus a esta terra, como já foi cantado aqui, para morrer em nosso lugar. Ele pode estar em todos os lugares aonde tiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo segundo, ouvindo cada um. Aqui deve ter mais de 50 pessoas, e cada um de nós está pensando, enquanto estamos ouvindo, também estamos pensando. E muitas das vezes nós estamos aqui ouvindo o pregador, e às vezes nossos problemas passam pela nossa cabeça, e Deus consegue falar ao coração de mais de 60 pessoas ao mesmo tempo, com problemas diferentes, de formas diferentes, e um amor igual que só tem lá no céu e aqui na terra derramado em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu gostaria, amados, de trabalhar a questão da presença de Deus, a presença do Senhor. Nós temos um texto muito interessante no nascimento de Jesus, que é citado uma profecia, se não me falha a memória, de Isaías, que e porás o nome dele de Emanuel. Emanuel significa o quê? Olha, gostei da resposta. Gostei da resposta aqui. Pastor Jessen está realmente ensinando a palavra de Deus para os amados irmãos. Glória a Deus por isso, graças a Deus por isso. Emanuel significa Deus conosco, Deus presente, é Deus na minha vida, é Deus comigo. É Deus na minha causa, é Deus na minha dor, é Deus na minha vitória, é Deus na minha alegria, é Deus na minha salvação, é Deus na minha vida. Tudo isso significa Deus conosco. Irmãos, a presença de Deus, gostaria de enfatizar isso, e eu queria começar desde o Éden. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz. E ali começou a sequência dos dias da criação, e Deus foi criando um dia após o outro, Ele foi criando, fazendo as etapas da criação, concluiu, plantou um jardim, e no 6º dia Ele faz a obra-prima, que era o ser humano, nós. Amados, a criação de Deus é perfeita, mas Deus não queria robôs programados ou computadores programados. Nós os homens fazem computadores e fazem programas para que eles façam exatamente aquilo que a gente quer, mas o computador, nós não damos
o livre-arbítrio para o computador, ou a livre decisão de fazer ou não fazer. Já pensou, num dia você está trabalhando e você está aqui digitando no seu Word, e o Word diz: olha, hoje eu não estou afim de ninguém digitar na minha cabeça, minha cabeça está doendo, eu não quero. Aí tu, que isso, rapaz? Você vai dizer, está com vírus, né? Deus colocou o livre-arbítrio, a livre escolha do ser humano. Muito bem. Fato é, amados, que a manifestação da presença de Deus no Éden era algo espetacular. Pense nisso. Muitas das vezes, irmãos, a gente vai ver o mar, contempla a natureza, contempla os pássaros, a criação de Deus, aquela calmaria, paz que nos traz. Às vezes a gente está num sítio, debaixo de uma mangueira ou de um cajueiro, em contato com a natureza, a gente se sente tão bem nisso. Seres humanos são tão muitas das vezes complicados, porque se constrói a cidade, se faz uma cidade cheia de carros, cheia de coisa para se locomover, e a gente não se sente bem dentro dessa cidade. A gente tem hora que dá vontade de fugir, de correr para a beira do mar, para a praia, para um sítio, para um rio e tomar um banho. Impressionante. Por que a gente quer correr para a natureza? Fomos feitos nela, para ela, para a natureza. Esse é o anseio do ser humano. O ser humano almeja, não é bem só a natureza em si, almeja o paraíso perdido. Há dentro de cada um dos seres humanos o anseio pelo paraíso que nós perdemos com a entrada do pecado dos nossos pais. Muito bem, o importante da presença de Deus lá no Éden era que a presença de Deus, ela traz alegria, ela traz prazer, ela traz felicidade e ela traz contentamento. O culto era direto. O culto era direto. O que era o culto? Na virada do dia, Deus descia e vinha conversar com Adão. Aquele era o culto. A presença de Deus era algo formidável para a vida de Adão. Todos os dias, acredito eu, amados irmãos, que aquela era a hora mais esperada do dia, a hora em que Deus descia e aconteceria o culto, aonde Adão prestava conta dos seus atos, conversava com Deus e Deus conversava com Adão. Pense o quão isso deveria ser maravilhoso, em estar em contato com o Criador, sentir emanar o amor daquele que é a fonte de todo amor, sentir emanar aquela paz profunda do príncipe da paz. Devia ser algo espetacular. Conta alguns historiadores que depois da queda, Adão se tornou um homem triste e deprimido. E ele tinha um sinete, foi encontrado um sinete, que o pessoal diz ser o sinete de Adão. Um homem triste, uma serpente, um desenho, e aquele sinete que é de fazer carimbo em barro, e uma árvore, e uma serpente. Para quem contemplou o Senhor face a face como Adão, viver
numa dimensão terrena, aonde o pecado reina desenfreadamente, que é esse mundo, como esse mundo se tornou, é catastrófico, irmãos. Eu acredito que psicólogo nenhum seria capaz de fazer com que Adão voltasse a ser o que ele era. Não tem como. O pecado estragou. Mas o que eu quero trazer aqui é a presença de Deus. Após a queda, aquela hora maravilhosa, aquela presença maravilhosa de Deus, teve um momento complicado. Lá vem o Senhor, e após a queda, Adão se escondeu da presença de Deus. Irmãos, todos nós já fomos crianças, e muitos de nós, ou a maioria de nós, fizemos travessuras, coisas erradas, quebramos o jarro da mamãe, do papai, quebramos alguma coisa. E as crianças são assim. Quando o papai e a mamãe chegam em casa e que eles estão em casa, eles correm para abraçar o papai e a mamãe. Eles ficam felizes, é uma alegria tremenda. E era mais ou menos isso que acontecia quando Deus descia, o homem e a mulher estavam lá e iam correndo para a presença de Deus. Mas no dia em que a gente fez uma travessura, que a gente quebrou o negócio e que diz assim, mamãe chegou, aí a gente procura se esconder no lugar mais escondidinho da casa, que é para a mamãe não achar a gente, porque a gente está com o quê? Sentimento de culpa na cabeça e sabe que vai entrar na taca. Igualzinho. Quando a gente erra, quando o homem errou, e que Deus se aproximou, Adão, se esconde. Onde tu estavas, Adão? Eu percebi que tu ias chegar e tive medo e me escondi. Adão, acaso tu comestes da árvore que eu te disse para não comer? Isso é uma pergunta direta. Entendeu? É como a mamãe chega em casa, quem comeu o doce? E chega para o filho e pergunta, quem foi você que comeu o doce? Que eu deixei na geladeira. É uma pergunta simples e direta. Bastava ele dizer sim, ou mentir e dizer não. É uma pergunta objetiva. Só que com a queda, a mentira entra e reina. Aí vem aquela grande história de querer se livrar através da mentira. Irmão, minha irmã, não faça isso. Jesus é da verdade. Ele odeia mentira. E o pai da mentira é Satanás. Olha como ficou o coração do homem. Deus pergunta, acaso comeste? Uma pergunta objetiva, direta, era só responder ou sim ou não. Aí ele vem e joga a culpa para Eva. Olha, foi a mulher que tu me deste, ela veio com defeito de fabricação, Senhor. Essa mulher não é muito bem da cabeça, ela me deixa doido, Senhor. Essa mulher me deixa maluca, ela fala mais do que as araras, ela fala mais do que o papagaio. Ela não é normal, Senhor. Foi ela, a culpa é dela. Outro problema seríssimo do ser humano, meu irmão, minha irmã. Eu estou aqui em nome de Jesus, proclamando a palavra de Deus, para que você, serva e servo de Deus, aprenda a lidar com seu Criador, com seu Senhor. Deus odeia a mentira. Deus detesta quando nós não assumimos os nossos erros. A culpa é dela.
Aí, ele é o cabeça. Quem pecou primeiro? Foi o homem ou foi a mulher? Fale, minha irmã. Quem pecou primeiro? Foi o homem ou foi a mulher? Não foi o homem não, foi a mulher. A mulher pecou primeiro, tá certo? Muito bem. E na hora que Deus... Mas o homem pecou logo em seguida, certo? Certo. E na hora que Deus chega, por que Deus não chamou? Eva, vem cá. Por quê? Quem é o cabeça? É o homem. Deus chama o responsável. Deus chama o cabeça. Daí porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês querem que o pastor de vocês viva ou ele tenha um infarto? Estou fazendo uma pergunta bem simples, direta. Viva? Então, eu vou dar uma receitinha. Primeiro, orem por ele. Segundo, compreendam ele, que ele é um homem, um ser humano. Ele não é Jesus. E se ele abrir a camisa, eu costumo dizer muito isso na igreja: se eu abrir minha camisa, você não vai ver o S do super-homem. Não sou super-homem, eu sou apenas um homem. Se eu abrir minha camisa, vocês vão ver cabelo, que eu sou cabeludo igual um urso. E os cabelos já estão ficando a metade branco e a metade preto. Então não tem esse S. O pastor Gerson também não é esse super-homem. Terceiro, na hora que você vê aquelas pessoas que gostam de ficar acusando um, acusando o outro, está fazendo o ofício de Satanás, não dê ouvido. Quando você vê alguém falando mal do seu pastor, não leve isso à frente, repreenda. Sabe por quê? Quem botou esse homem aqui? Foi o presbitério. Aqui, né, presbiteriana? Não é assim que a gente pensa? Quem botou esse homem aqui? Foi o presbitério. Aí a gente pensa: esse presbitério ainda fala mal do presbitério. Esses presbíteros tinham que ter botado um outro homem. Esse cara fica pegando no pé da gente. Quem botou esse homem aqui foi Deus, para ele proclamar a palavra de Deus. Ele é um homem sério, mas ele é humano. E se vocês derem muito problema para ele, ele vai ter um infarto. Porque eu tive. Vocês gostam de rir, vocês estão rindo. E eu vou contar como foi meu infarto para vocês aqui. O homem estava lá no Éden, a culpa é dela. A única hora nas escrituras sagradas que eu tenho pena de Satanás é esta hora. É sério, porque na hora que Deus chamou para as catracas, o homem teve quem botar a culpa na mulher. E o Senhor chamou: então, Eva, vem cá, minha querida. Devia ser uma mulher espetacular, devia ser uma mulher linda, entendeu? Todas as mulheres lindas e bonitas herdaram delas, e as que também não são bonitas herdaram dela. Agora, a maior beleza dela era uma beleza radiante de ser mãe, espetacular. Lá vem aquele espetáculo de mãe, mas falhou, errou. Eva, o que tu fizeste? Foi eu não, foi a serpente, foi o capeta, foi o Satanás, foi o capiroto, foi o bicho, foi coisa ruim. Sai fora, sai fora. Desconjuro, benze 3 vezes, isola, bate na madeira, não é assim que o povo faz. Aí o Senhor disse: Satã, vem cá. Aí Satanás olhou para um lado: e agora? Em quem que eu jogo a culpa? Sabe o que Adão estava ensinando para Eva? Dissimulação. Dissimulado. Tu comestes o fruto? Não, foi a mulher que me deu. Pai, não perguntei se foi a mulher que te deu, eu perguntei se você comeu ou não. Então responde dissimulando. Adão ensinou para Eva que não se deve assumir a culpa, se deve jogar a culpa em cima dos outros.
E daí, muitos maridos jogam a culpa em cima da mulher, muitas mulheres jogam a culpa em cima dos maridos, muitos casais jogam a culpa em cima dos filhos, muitos filhos jogam a culpa em cima dos pais, e nesta forma dão desculpa para os seus pecados, e eu quero dizer que Deus não aceita isso. Jogaram culpa para Satanás, o coitado não tinha para quem jogar culpa e pegou a primeira pedrada logo na cabeça. Rastejarás sobre o teu ventre. Olha como Deus faz eles pensarem que Deus está caindo na manipulação deles. Isso é manipulação. Na manipulação de Adão, na manipulação de Eva. Eva aprende demais. Eu acho as mulheres um negócio fantástico. Elas aprendem muito rápido. Ela só fez olhar, é assim que a gente se livra, e vupo, já passou a bola para o capiroto. Aí Deus deu a sanção para o capiroto. E da semente da mulher, olha lá como Deus sabe que foi a mulher primeiro. Da semente da mulher, exatamente dela, eu vou suscitar um que vai esmagar a tua cabeça. Tu vai até ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça, e ele vai ser vencedor, e o nome dele é Jesus de Nazaré, o Salvador da humanidade. Agora vamos para a mulher. Olha, eu vou multiplicar a tua dor de parto. E eu vou fazer você ser submissa ao seu marido. O teu desejo será para o teu marido, e este te governará. E no começo não era assim. Deus colocou a mulher na posição de idoneidade, mas por causa do pecado, ela ficou numa posição inferior. Aí as feministas levantam e fazem aquele negócio, direitos iguais, a mulher tem que ir para o mercado de trabalho, e está matando vocês. Vai para o mercado de trabalho e trabalha, quando chega em casa, não tem como deixar a sua responsabilidade com sua família e diante de Deus, com seus filhos, com o seu marido, com a casa, e que você tem que dar conta, jornada dobrada, e só não estão morrendo mais porque elas se cuidam e vão nos médicos. O homem é diferente. O homem vai 2 vezes no médico. Uma quando ele está muito mal, e a outra vez já é para pegar o atestado de óbito. Umas 2 vezes que o homem vai no médico. Meu Jesus. Deus chega para Adão e diz: Adão, do suor do teu rosto tu comerás, a terra vai te produzir espinhos e abrolhos, e do pó vieste, para o pó tornarás. Lascou. E é esse mundo que nós vivemos. Mas a presença de Deus continuou se manifestando. Deus teve que expulsar o homem do paraíso, e o paraíso é a casa de Deus. Você sabe o ponto de um pai chegar para um filho e expulsá-lo de casa, ou para uma filha, se por um acaso esse pai ou for um homem justo, honesto e decente, e chegar a esse cúmulo de expulsar um filho ou uma filha de casa, é porque se extraviou. E Deus expulsa de casa, porque também lá no paraíso, na casa de Deus, havia uma árvore do conhecimento, além da árvore do conhecimento do bem e do mal, havia a árvore da vida. E na árvore da vida, se eles comessem, estando no pecado, viveriam para sempre no pecado. E Deus não ia permitir isso. O pecado um dia terá fim. Tudo que nos faz sofrer foi oriundo do pecado. Eu ficava às vezes está faltando até o adjetivo aqui, chateado de ver na televisão. Não teve aquele em 2001, o outro Trade Center que foi destruído por aqueles aviões e pau, tá, a tragédia que mudou o mundo. Mudou o mundo coisa nenhuma, mudou lá.
Entendeu? A tragédia que mudou o mundo foi essa. O dia que comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Foram expulsos do paraíso, perderam o paraíso. Mas você quer saber qual foi a maior perca de Adão e de Eva? Foi a perca da presença de Deus. Eu passei alguns dias bem próximo dessa presença de Deus, e eu não tenho palavras para descrever isso. Não tenho. Depois disso, a manifestação de Deus passou a ser indireta. Passou a ser indireta. Quando Deus se manifestou para o homem, trouxe algumas coisas diferentes dessa vez. Adão sentiu medo, Adão não compreendeu a presença de Deus. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam a luz. Irmãos, ser cristão nos dias de hoje é um negócio meio difícil. Às vezes as pessoas não nos compreendem. Muitas das vezes nós temos familiares e a gente quer às vezes trazer arrastado para a igreja, para o camarada vir para... E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: a pior coisa é você estar no lugar de corpo presente, que nem o defunto está de corpo presente, mas a alma dele ali já foi, de corpo presente, e você não está afim de estar lá. Aí acaba, vem para a igreja sem estar afim de vir, aí ele senta e ele fica todo sem jeito, ele fica todo se coçando, da coceira, da vontade de ir no banheiro, da vontade de beber água, da vontade de tudo. Aí ele fica todo sem jeito, aí vem, canta o louvor, aquela música maravilhosa, bonita. Ele prefere o samba de Clara Nunes, aquela que morreu, Bete Faria. Oh, coisinha tão bonitinha. Ele queria estar no pagode Moradesse, ele queria estar bebendo uma cachaça, tá rolando, agarrando no corpo da morena. Ele está doido para fazer isso. E aí chega aquele hino: Senhor, eu sei que tu me sondas. E ele cheio de pecado, ele até diz assim: Senhor, não me sonda não, porque o negócio está ruim para o meu lado. E o caba olha para o relógio, ele quer que o tempo passe, e lá vem o pastor, e é só lapada, que parece que naquele dia o pastor só prega em cima da ferida dele, e ele vira para um lado, ele vira para o outro. É ruim. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã: é só... não fique enchendo muito o saco do seu parente e tal, obrigando para ele vir. Ora por ele, entrega ele na mão de Deus. Senhor, faz esse caba sentir a tua presença, porque ele não sabe o que é sentir a presença de Deus. Ele não sabe, e que na hora que a gente está cantando: Senhor, eu sei que tu me sonda, uma onda de amor, de graça, de paz invade o nosso ser, preenche o nosso espírito, a nossa alma, dá vontade da gente voar, dá vontade da gente glorificar o nome do Senhor. Ele não sabe o que é isso, minha irmã. Você precisa de colocar ele diante de Deus, para Deus tocar no coração dele ou dela, para ela sentir o que a gente sente. Senão ele não vai gostar de ficar na igreja. Deixa Deus dar uma coxada nele. De vez em quando Deus leva um pro hospital, e o cara fica com túmulo: último pastor. Eu digo: agora ele quer ouvir o pastor, mas eu cansei de ir lá na casa dele. Ixi, lá vem aquele pastor, vai já pegar no meu pé, vai já me convidar para ir para a igreja, vai me convidar para o encontro de casais. E meu Deus do céu, eu lá quero tacar essa mulher velha, eu quero trocar essa de 40 por 2 de 20.
Mas na hora que o caba está com túbulo, chama o pastor. Aí lá vai eu. Sim, você mandou me chamar? Tá. O que você quer? Que eu faça logo a oração para Deus te levar? Não, pastor, eu quero. Ah, tá bom. Então entrega a tua vida ao Senhor, meu irmão. Você parou aqui, Jesus pode te tirar daqui, mas Ele vai. Tá. Aí a gente ora, aí o caba volta. Aí começa a vir na igreja, no começo meio sem jeito e tal. E depois ele vai pegar até uma hora que ele sente a presença de Deus. Aí não precisa mais ninguém ficar enchendo o saco dele para vir para a igreja. Ele já levanta e já chega. Mulher, arruma logo os meninos, bora para a igreja, Jesus está voltando. E é assim que a gente ganha os de casa. Mas tem mulher que quer ganhar na briga. Tem mulher que quer ganhar na confusão. Eu me lembrei de uma irmã que ela tinha uma vizinha, sabe aquelas casas assim que a gente chama aqui de invasão? Não tem muro, tem aquela cerca aí. Eu só sei que ela discutiu com a vizinha, ela crente e a vizinha descrente, e discutiram, e foram em cima e foram embaixo, e foram para a rua, e elas moravam em frente de um bar, e tinha uns bêbados lá bebendo, e foram para a rua, e bolacha vai, bolacha. Coisa feia é briga de mulher. Eu prefiro ver briga de bêbado do que ver briga de mulher. A primeira coisa que uma faz é tchau no cabelo da outra e a outra no cabelo da uma. Mas quando vem que sai aquele chumaço de cabelo. Meu irmão, aí é que ela fica uma arara, porque você quer ver uma mulher zangada, é pelo menos dizer que o cabelo dela está feio. Agora imagina arrancando chumaço, ela ficando careca. Aí o negócio não dá certo. Aí uma foi do cabelo da outra, outra do cabelo da uma. Agarraram, mas não tinha, que soltava ali os bêbados para largar a cachaça. Um agarrou de um lado, outro agarrou do outro. Puxa para cá. Chega, fica, saiu o tampo. Aí acalmou a briga. Aí a irmã se acalmou. Uma crente e outra descrente. Aí foi lá para o giral e uma olhando a outra na outra casa também lá no giral. Aí a crente resolveu cantar para o Senhor. Os irmãos conhecem aquele corinho? Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, que Ele mudou ao meu. Os irmãos conhecem, né? Aí a irmãzinha começou a cantar. Cantar, eu acho que para evangelizar a outra, né? Só o poder de Deus pode mudar teu ser, a prova que eu te dou. Estava sem um pingo de moral para dizer que ele mudou o seu. Como mudou? A manifestação de Deus depois da queda, o culto ficou indireto. O resultado foi a expulsão do paraíso, a expulsão da presença de Deus. E a maior perca de Adão foi a perca da presença de Deus. Mas Deus ama a gente. Se um de nós, qualquer, tivéssemos no lugar de Deus, com a cabeça que nós pensamos, nós já teríamos tacado fogo na humanidade todinha e não deixado nenhum. Simples assim. Mas não dá para compreender o amor de Deus. A gente peca, tem uns cabas nojentos que peca a vida toda na hora da morte. Oh, Senhor, me perdoa. E Jesus ainda perdoa, dá vontade de dizer: não, Senhor, primeiro dá uma surra nele, uma lapada, e pendura ele de cabeça para baixo, dá só no lombo, com ripa dupla assim, ó, para ele aprender, aí depois perdoa. É o que dá vontade. Mas Deus perdoa. Deus perdoa, Deus é maravilhoso. O resultado da expulsão de Eva do paraíso, após a queda, as coisas ficaram muito complicadas. O pecado é uma barreira que nos impede de chegar à presença de Deus. Está lá em Isaías 52:9, eu vou ler o texto. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. As nossas iniquidades criam um véu de uma névoa entre nós e Deus. E quem sabe o que é iniquidade? Alguém sabe me dizer a diferença de iniquidade para pecado? Você é presbítero, né? Não vale. Outro. Até a vovó responderia. O cara é presbítero, não sei quantos anos presbítero. Eu estou brincando com o senhor. A iniquidade é o pecado maquinado, programado, é o pecado premeditado. E o pecado é aquele negócio que pega de surpresa. O pecado é isso, pega de surpresa. É assim, a gente está dirigindo, aí vem o cidadão e corta a gente pela direita, e a gente quase bate o carro e freia, aí a gente abre o vidro, seu filho, e por aí vai, e crente, né? E a palavra diz: a boca que louva o Senhor não dirá palavras torpes. O que tem de crente mandando palavrão? Tem crente que coloca dentro do seu vocabulário, está dentro do vocabulário, vai falando P, porque não sei o que é P. Meu irmão, limpa a tua boca. Quer que o Senhor faça o que fez com Isaías? Ele mandar uma brasa do céu? Se não vier do céu, Ele pode mandar também uma brasa qualquer aí, queimar tua boca com a boca toda queimada. Aí tu aprender a não falar palavrão. Chega, dói nos ouvidos. A boca que louva o Senhor não dirá palavras torpes. Não pode de uma mesma fonte sair água doce e água amarga, água salgada, não existe isso. Muito bem. A presença de Deus na vida do Messias. Teve no tabernáculo a presença de Deus. Ela foi impressionante no tabernáculo. E aquilo traz muitas lições para nós. A coluna de fogo repousava sobre o tabernáculo. Enquanto ela estava lá, o povo ficava. No dia que ela se levantava e começava a andar, eles levantavam o acampamento e iam atrás. Isto significa a direção de Deus. Tem muito crente que quebra a cara, tem muita gente que faz besteira porque não ouve a direção de Deus. Não procura a direção de Deus. Eu já vi pessoas manipular a vontade de Deus. Tem mulher que endoida para casar, acabou, meu irmão, não tem quem tire da cabeça dela, entendeu? E às vezes é o caba também. Irmãos, a gente não pode se obstinar, a gente não sabe quem é essa pessoa. Eu conheci nada, não conhece nem você. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Aprenda a submeter as coisas à vontade de Deus e não tentar manipular a vontade de Deus. Eu já vi gente fazer isso, e todos que fizeram quebraram a cara e se arrependeram amargamente. Então, nada de manipular a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. Se Deus está dizendo não, é não. Mas eu gosto. Mas Deus disse não, tá? Se Ele disse não, é porque, mas por quê? É porque às vezes não dá nem para te dizer, porque lá no futuro tu vai saber. No futuro tu vai saber. Eu, quando estive na igreja, entrei na igreja com 20 anos, com 24 anos me apaixonei. Eu não era de estar namorando com uma e com outra, porque eu já vim do mundo fazendo isso. Eu digo, não, aqui é sério, eu quero ir para o céu. E aí com 24 anos me apaixonei. E fiquei doido pela menina e tudo mais, e pererei, e parará, e a coisa desandou, minha vida espiritual foi descendo ladeira abaixo, e eu achava que estava bom. E aí, um belo dia, eu encontrei um homem, eu não sei nem se era um homem ou se era um anjo. Ele me deu uma receita, ele disse: ora a Deus
Não prometa nada se você vai fazer ou não, mas pergunte com sinceridade e deixe ele responder a verdade. Eu orei e eu tive um sonho, e no sonho Deus falou para mim: jovem, largue as jovens e cumpra o teu ministério. Ô lapada! A lapada foi tão forte, meu irmão, que eu acordei ainda com dor nas costas da lapada. A partir desse dia, eu não tive mais alegria e ânimo para aquilo. E a menina era instável. Uma hora ela queria namorar, outra hora não queria mais, outra hora queria, outra hora não queria. Tinha hora que eu não sabia se eu estava namorando ou se eu estava deixando de namorar. Aí teve uma hora que eu quer saber de uma coisa? Eu vou pôr um fim nisso. Cheguei para ela e disse assim: olha, aproveitei um dia que ela terminou e disse: aqui acabou e nunca mais volto, e pum, e nunca mais. Só que depois disso, a gente é sentimental. Quem era que cantava sentimental? Eu sou demais. Os abestados tudo vai, bebe uma cachaça e fica sentimental. Eu sou demais. É isso, irmão, a gente é sentimental demais. E eu ficava: Senhor, por que, Senhor? Senhor, por que, Senhor? Eu fiz mais de 1 milhão de vezes essa pergunta para o Senhor, para o Espírito Santo, e Ele não respondeu. E passou-se o tempo, eu conheci uma outra moça no seminário, que hoje é minha esposa, e tal, e casamos e tudo mais, e essa menina primeiro, e teve filho primeiro, de vez em quando se encontrava. Toda vez que eu encontrava com ela, eu perguntava: como vai teus filhos? Como vai teu esposo? Aí ela dizia: sim, tá bom, tá. Um belo dia eu me encontrei com essa moça na frente do supermercado, e eu: como vai teus filhos? Está bem. E como vai teu esposo? Aí ela disse assim: o ex? O ex é o ex, né? Naquela hora o Espírito Santo respondeu o que eu perguntei para ele 1 milhão de vezes: o porquê? Por quê? Por quê? O Espírito Santo chegou para mim e disse: tu ia ser o ex. Deu uma raiva isso, sofri de graça. E tem gente sofrendo de graça, irmão. A presença de Deus vinda no Messias começa com o seu nascimento. A virgem concebeu e deu luz um filho, e puseram o nome dele de Emanuel. Depois veio no seu batismo. Olha como foi o batismo dele, lá registrado em Marcos 1, de 10 a 11. E logo quando saía das águas... Até que horas vai o culto aqui? Ninguém me avisou. A irmãzinha disse assim: vai, eu vou. E logo quando saía das águas, eu não sei se é pior com óculos ou sem óculos, aí viu o céu se abrindo e o Espírito, qual pomba, a descer sobre ele, e ouviu-se dos céus uma voz: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Tu és meu filho amado, em ti tenho prazer, em ti me comprazo. Olha a presença de Deus aí, no nascimento, no batismo, na transfiguração, a presença de Deus. Essa da transfiguração foi impressionante. Estando na transfiguração, olha lá, Mateus 17,5: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os encobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Isso é Deus falando, a presença de Deus. Irmãos, não sei se os irmãos lembram dessa palavra, quando foi falado. Pedro estava lá e Pedro ficou
impressionado e disse: Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer uma tenda para ti, outra para Elias, outra para Moisés. É quando ele fala isso, é quando a presença de Deus se manifesta, irmãos. Então, queridos, já vimos a presença de Deus na vida do Messias, já vimos a presença de Deus em diversos pontos. E quando chega no texto que nós lemos, que diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Agora eu quero falar da presença de Deus na vida do pastor Nilson. Um pastor normal, não tão normal como os outros, mas normal. E muito trabalhador, e trabalha de manhã, de tarde, de noite. Muitas das vezes a igreja não reconhece, porque o trabalho do pastor não é físico, você não vê a produção. Quem trabalha fazendo cadeiras, você vê aquele horror de cadeiras pronta. Quem trabalha consertando o carro, você vê aquele horror de carro pronto, e no final tudo contabilizado, e o pastor você não vê. Você não vê o pastor aconselhando, você não vê o pastor está indo de encontro a uma família onde tem um querendo se matar, e o pastor vai para lá para tirar aquilo da cabeça da pessoa. Você não se vê. O trabalho do pastor é como lavar louça, você faz todo dia, quanto mais faz, mais aparece, mais faz, mais aparece, mas ninguém vê a produção, só acha tudo bonitinho lá, tudo limpinho. E aí eu tive uma forte contrariedade, e eu comecei a passar mal na igreja, era 11 horas da manhã. E daí, teimoso como todo homem, fui para casa. Minha filha: papai, você mora dessa aqui em casa, deitado na rede? Não, minha filha, não estou muito bem não. Você não quer para ir para o hospital? Eu não. Aí ligou para a mãe, e a mãe chegou cedo, 7 horas, ela costumava chegar mais tarde. Não quer ir para o hospital? Eu não. Daí fui meio grosso com minha esposa, chateado. Homem é assim, quando a mulher começa a querer pegar no pé dele para ir para o hospital, ele não quer. Eu vou te dar uma estratégia, minha querida. Você vai ali na funerária, Paz e Vida, funerária Vai em Paz, pegue lá os prospectos dos melhores planos. Primeiro você diz assim: meu amor, você não quer ir para o hospital? Não, eu não quero. Ah, tá bom. Aí você vai lá, pega os prospectos da funerária e traz assim para ele: aqui, meu bem, olha, escolha aqui o seu plano. Qual é o plano que o senhor quer? Vai, não volta, vai em paz. Tem vários planos. Tem direito a café, caixão de luxo. Dê para ele, que é para ver se a ficha cai, para ver se ele aceita. Você, escolhe, ou tu faz o plano, ou tu vai para a consulta, escolhe. E fui passando mal, e eu disse que não ia, e tentei dormir. Como? Eu estava infartando. E aí quando deu 11 horas, eu peguei e medi a pressão. Aí eu comecei a regar. Eu lembrei aqui da história só fazendo um paralelo aqui, a história do camarada que estava no interior passando mal, estava morrendo, e aí chegou uma daquelas senhoras do interior assim, bem assim, tudo cura com chá no interior e tal. Aí ela disse assim: moço, esse negócio aí, isso cura com bosta de cachorro, chá de bosta de cachorro. Ela: eu morro, mas eu não tomo chá de bosta de cachorro. Tá bom, se eu mudar de ideia, estou bem aqui, tá bom. Aí a morte começou a apertar, e ele começou a ver um negócio muito brabo. Aí ele chamou ela: vem cá. Ela: o que foi? Vem cá, é para a senhora fazer o chá, mas antes disso, traga um pouquinho para me roer daqui, porque o negócio está... Rapaz, o negócio começou a apertar, e eu digo: não, eu tenho que abrir. Falei para a mulher, medi a pressão,
aquilo salvou minha vida. A teimosia ia, o negócio era tremendo. E aí eu vi que eu estava com a pressão muito alta. Decidi ir, e a mulher disse: eu vou dirigindo? Eu não. Disse: o homem é maranhense, esse mesmo, eu não sou diferente, irmão, eu sou maranhense. Porque quando a mulher dirige, a gente fica apertando. Freia, mulher, freia. Motorista nenhum confia no outro. Imagina a mulher da gente. Entendeu? Às vezes minha mulher diz assim: dá para entrar aí? Eu digo: dá, aleluia, dá. A gente não confia. Eu fui dirigindo. Depois o médico disse para mim: se eu tivesse uma parada, se morrer, ainda ia matar sua esposa no acidente. Fomos, chegamos lá. Mulher não pode ver hospital. Gente, é terrível. É dor lugar que não leve sua esposa, que se arrebenta. Um é no hospital, ela vai querer fazer consulta de tudo, do olho até os pés. E se você leva no shopping, lascou. E se ela inventa de entrar numa loja para comprar roupa, aí ela: não gostei. Aí não gostei. Aí você já olha e já: tá lindo, maravilhoso. Não, tu tá afim de ir embora para casa. Aí vai, eu não aguento isso. E eu que lá em casa eu tô lascado. É a mulher, mais 2 filhas, 2 cachorras. Eu não quero nem gato lá em casa porque vai ser fêmea. E ninguém me compreende naquela casa. Ninguém me compreende naquela casa. Eu sou o único, bendito é o fruto entre as mulheres. E aí, irmãos, ela foi fazer suas consultas. Não pode chegar no hospital que lá foi fazer um monte de consulta. Eu fiquei sozinho lá, com a dor terrível. E aí o médico me chamou e tal, e você vai fazer uns procedimentos aqui. Ele falou um monte de nome estrambólico, eu não entendi nada. Tá bom. Nisso ele disse: me segue. E ele saiu andando ligeiro. Eu digo: que acho que tem esse médico aqui anda ligeiro? E eu fui andando ligeiro também atrás dele, uma dor horrível. Ele foi andando ligeiro para se antecipar, para falar para o enfermeiro que eu estava infartando. Eu não sabia, eu acelerei também e ouvi que quando ele virou para me olhar, que eu estava bem em cima, ele se assustou. Aí eu disse: é sério? Ele: já que você ouviu, o senhor está infartando. Aí... E eu disse: e agora? Não, agora é o seguinte, nós vamos fazer uma angioplastia, sabendo nem que era isso, e fazer isso, aquilo outro e tal. O senhor aceita? Aí eu olhei para a cara dele: e tem algum doido numa situação dessa que diz não? E ele disse: tem, e vai embora e não consegue entrar no táxi, morre antes. E eu disse: não, mas eu vou fazer, vamos embora. Aí fomos e fizeram aquele preparativo e tudo mais. Meu irmão, meu plano negou atendimento e eu fiquei lá. Mas ele disse, negou a UTI. Ele disse: não, nós vamos ficar medicando tudo aqui que iria fazer na UTI e quando liberar para a UTI você vai. E eu fiquei lá. Irmãos, na hora que eu soube que eu estava mal, eu sou um caba que tenho medo de agulha. Não tenho vergonha de falar isso. Quando eu vou no médico, o médico começa a escrever, eu pergunto: doutor, o que o senhor está escrevendo aí, esses remédios aí, tem algum que é injeção? Aí ele disse: tem. Aí eu digo: e não tem um substituto aí, um comprimido, para eu ir tomando e tal? Aí o médico disse: não, mas a injeção age mais rápido. Eu digo: não estou com pressa, doutor. Não estou com pressa. Eu tomo tudo bonitinho. Se eu pode, eu anoto para não esquecer, boto no celular. Mas não estou com pressa não. Medo de injeção que me pelo. Entendeu? Eu tenho 2 irmãos que são mais medrosos do que eu, eles são gêmeos. E aí chegaram no hospital para tirar sangue, né? E a enfermeira não era muito das antigas, ela era um pouco novata, mas já era acostumada do negócio.
E eles são gêmeos, né? Aí veio o primeiro, ela enfiou a agulha, quando ela puxou, que ele olhou o sangue, ele desmaiou. E fomos para acertar, e bota a éter, faz, bota de cabeça para baixo, sacode o cara, até ele voltar. Aí foi uma luta, né? A enfermeira já ficou nervosa, né? Aí depois saiu esse, aí veio o outro igualzinho a ele, tudo de novo, não, eu sou gêmeo dele, tá bom. Aí lá vem ela, quando ela ela enfia a agulha, ele pacota de novo. Ela disse: eu vou largar essa profissão, eu sou eu que estou errado. Aí foi uma luta, rapaz. Depois que o cabo voltou, eles foram lá, disseram: não tem nada de errado na senhora, é nós que somos nervosos, não tem nada a ver. Irmãos, eu sou quase desse jeito, só não desmaio, mas eu fico branco e tudo some assim da vista, fica tudo escuro. Mas nesse dia eu posso morrer, né? Eu comecei a orar: Jesus, me dá graça. E de repente, irmãos, eu comecei a orar de uma forma como eu nunca tinha orado antes. É como se fosse uma conexão com Deus e ligou. Aquilo ligou e desceu uma presença maravilhosa, uma presença de Deus, uma coisa gostosa. Pense, você está numa situação lá terrível, perto de morrer, e Deus resolve manifestar sua presença para você. A presença era forte, era forte, era forte, cada vez era mais forte. Entrou uma coragem em mim, que eu digo, aquilo ali não é desse mundo. Eu que tenho medo de injeção. Aí veio uma moça morena que foi: olha, o que eu vou aplicar a injeção, qual o lado? Você escolhe aí, pode dar esse lado aqui. A mulher, pai, eu sou tranquilo, que caba macho, eu nunca fui assim. Perdi o medo da agulha, perdi medo de tudo. Aquela presença entrou, aí eu entendi o que diz lá em Salmo 23. Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Às vezes, irmãos, a gente usa erroneamente isso para o irmão e para a irmã: oh, minha irmã, não teme, porque ainda que tu ande pelo vale da sombra da morte, pererê, parará, e tal, tu não é para te temer. Não tem nada a ver, irmãos, não tem nada a ver. Não é algo que você vai dizer para a pessoa. É quando você realmente está no vale da sombra da morte, Ele se apresenta para você. E quando Ele se apresenta para você, é isso que nós trabalhamos hoje, a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus. Ali eu senti. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã: muitas das vezes as irmãs estão com aquele choro miúdo na cama, ou na rede, eu não sei se você dorme na rede ou na cama, e aquele choro miúdo: Jesus, eu estou sozinha nessa luta. Não está sozinha, você não está sozinha, você não está sozinho. O nome dele é Emanuel, é Deus conosco, é Deus presente. Ele está na tua vida todo dia, 24 horas por dia. Tu dormes, mas Ele não dorme, Ele está presente. Ele guarda os seus filhos e suas filhas. A gente que não sente, porque a gente se desconecta de Deus. É mais fácil a gente se conectar do celular e falar com 2, 3 pessoas, mas a gente não quer parar um segundo momento e se conectar com Deus e deixar e sentir sua presença. A falha está em nós, não está nele. Ele está o tempo todo do nosso lado. Ali eu pude sentir, irmãos, entrou uma paz, uma alegria, entrou um amor, uma coisa maravilhosa de outro mundo. Olha que eu tenho rodado muito como pastor, desde os 28 anos, eu estou com 56 anos pregando o evangelho. Já senti a presença de Deus, já senti fogo no rosto, eu já senti vontade de voar. Eu já orei por pessoas com 3 cruzes de malária, e a pessoa ficou curada. Orei por 2 pessoas num dia só, desenganada pelos médicos, e todas as 2 ficaram curadas para a glória do Senhor. Eu já vi a manifestação da presença do Senhor de diversas formas, mas nunca daquela forma. Eu estava indo e a presença de Deus estava vindo.
coisa maravilhosa. Não tinha como Adão ser um homem feliz mais. Depois que você sente a presença de Deus e que perde, não tem mais prazer nesta vida que possa se comparar. E eu estava ali e eu sentia aquela presença de Deus, a coisa maravilhosa, e eu estava infartando, e minha mulher desesperada, todo mundo desesperado, era toda hora chegando gente procurando liminar com advogado, com tudo, e eu calmo, sereno e tranquilo. A dor bruta, parecia que tinha um gorila plantando bananeira em cima do meu coração e apertando, é o que eu sentia. Estava na morfina, eu não disse ai. Sabe o que é ai? Nenhuma vez eu usei a palavra ai. Agora, quando minha unha do pé encrava, e que minha filha, eu tenho uma filha que faz medicina, e ela vai com todo jeito, com toda coisa para desencravar a unha, eu digo, ai, peraí minha filha, tu está arrancando tudo, é desse jeito. Mas eu estava com um infarto, uma dor bruta, e eu não disse ai. Eu pude entender, porque Estevão, sendo apedrejado, disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho de Deus assentado à direita de Deus. É a presença de Deus, irmãos, faz a diferença em nossa vida. Se eu disser para vocês que eu tenho saudade desse infarto, não é por causa da dor, mas é por causa daquela presença maravilhosa. Eu fiquei no meio do caminho, irmãos. Eu sei como é morrer. O crente morre em comunhão com Deus. Não tem coisa melhor, irmãos. Eu ia deixar 2 filhas adolescentes e uma esposa com lúpus. O que eu podia fazer? Entregar na mão de alguém, né? E eu as entreguei na mão de Deus. Agora eu pergunto uma coisa para vocês: tem mão melhor para entregar? Tem mão melhor para você entregar seu parente? Tem mão melhor? Entrega o seu filho que está rebelde lá fora. Entrega esse marido cachaceiro que ele vai ter ódio de cachaça. Entrega na mão do Senhor. Entrega e confia nele. E deixa que o mais ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo mudou minha vida, mudou minha perspectiva de vida. Deu para entender o que Paulo diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu perdi o medo de morrer, completamente. Hoje dá para entender quando Paulo dizia: para a morte eu estou pronto. Aí você está pronto, é saber para onde se vai. Aquela presença. Ficaram 5 dias que eu fiquei na UTI. 5 dias. Eu fui melhorando, desci, passei minha UTI, fui melhorando, desci para o quarto, e eu já estava indo tomar banho e tal, e aquela coisa foi assim passando devagarzinho, eu fui voltando para o normal. Irmão, eu estava entre a vida e a morte, eu fiquei no meio da direção. Às vezes até falo assim que os anjos devem ter descido, né? Pousaram aí, para levar, porque os anjos do Senhor que nos levam, né? E aí o povo da igreja começou a orar, espalharam oração para tudo quanto é lado, e Deus ouve a oração. Eu acredito que os anjos deviam chegar assim: e aí, Senhor, é para levar ou para deixar? Aí o Senhor: aguarda aí, estão orando. Oraram tanto, tem hora que eu digo: olha, não estou lá, quando eu estou naquele trânsito infernal ali da Jerônimo de Albuquerque, e motoqueiro corta para um lado, corta para o outro, e a gente quer andar e não consegue andar, eu paro assim, digo: não devia estar mais aqui, eu devia estar no céu, cantando louvor e com os anjos aqui. Vocês é que são culpados, eu culpo o povo lá da igreja, vocês é que são culpados, oraram, não deixaram eu ir, e agora eu fiquei, e agora eu vou ter que dirigir por aí, por esses caminhos aí, cheio de buraco. Irmãos, a presença do Senhor foi descendo devagarzinho, foi descendo, foi ficando normal, eu já estava tomando banho e tal, e aí
veio a enfermeira para trocar o scalp aqui. Olha, já tem muitos dias esse scalp, eu vou ter que trocar. E eu, pensando que eu ainda estava aquele caba macho, tá aí, vai. E a mulher começou, ela arrancou assim, creu que ela arrancou os cabelos, uai! Digo, alguma coisa está diferente. E ela foi tirando e eu fui ficando nervoso, e depois, aí ela veio para botar o scalp em outro lugar, e lá vem a mulher, ela erra a veia. Meu irmão, não tem coisa pior do que uma enfermeira errar a veia. Ela erra a veia e ela não quer tirar para enfiar de novo, ela fica procurando lá dentro, assim com aquela rolando. Aí, meu irmão, aquela dor vai no útero. Aí disseram assim, mas pastor, você não tem útero, né? Mas aonde seria o local do útero? É bem ali que dói. Ai, Jesus do céu, sofri mais do que sovaco de aleijado. E eu fiquei nervoso, eu tinha acabado de banhar, quando ela terminou, que ela botou os esparadrapos aqui, aí, eu vou tomar outro banho. Tomei outro banho. Quando eu saí do banho, nervoso, branco, o médico chegou. Você está de alta. E eu, bonito, porque você não veio uns 10 minutos antes, que evitava toda essa furada aqui. Aí eu fui entender por que Deus permitiu. Aí pior, aí chamaram a mulher de novo, lá vem a mulher. Eu fiquei que nem criança. Quando criança entra no hospital, que ele olha uma mulher de branco, ele já dá logo o choro, ele já fica logo nervoso. Eu já fiquei nervoso, e essa mulher tirando e arrancando meus cabelos, aí tirou. Eu entendi por que Deus permitiu isso, para eu saber exatamente a diferença de estar sob uma graça de Deus e de você estar no normal, no natural do dia a dia. O que a gente aprende disso? Quando você estiver no aperto, no vale da sombra da morte, na luta, na provação, na dor, busque a presença do Senhor. Deixe Ele encher o teu ser e o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Eu peço desculpa aí se eu passei do horário, que eu nem vi por relógio. Eu queria terminar, mas a irmãzinha ali de cor de rosa disse, vai pastor.